Queridos irmãos, queridas irmãs, após esses dias do 27º crescer, muitas coisas boas devem ter ficado no coração daquele ou daquela que se deixou conduzir pelos ensinamentos abordados, que se traduzem em graça recebida. A família é a luz do mundo. Esta afirmação que iluminou esses dias de retiro nos conduz a pensarmos a fascinante visão de Nazaré, onde encontramos o protótipo da família cristã. Uma casa a abrigar o Filho de Deus feito homem, sua mãe, a Virgem Maria e o varão fiel e justo que ele fez às vezes de pai, São José. A casa de Deus era pobre e pequena, sem deixar de ser digna e nobre, tudo no lugar. Um coração ao lado do outro, o amor invadido de ternura, as mínimas acomodações, até os instrumentos pesados do ofício. Ali, naquela casa, o menino Deus cresceu em idade, em sabedoria e em graça, diante de Deus e dos homens. Era uma vida a ouro e fio, no dizer popular, entre paz e harmonia. Tudo fruto de virtude, de bom senso, de fidelidade. Jesus, Maria e José. A saudade não precisava imperar, porque os encantos se sucediam, nunca se separaram. O filho sempre esteve durante a semana e também os finais entre os dois. Não precisava dividir. Este final de semana você passa com a sua mãe, final de outra semana você passa com o seu pai. Todos os finais de semana o menino Deus estava do lado dos dois. Infelizmente, a família moderna não oferece este quadro ideal que contemplamos por uma réstia evangélica de luz. O vozeio da rua, a manifestação da literatura e do cinema, a televisão com as novelas e noticiários, o rádio, a internet com as redes sociais, conduzem ao diagnóstico de uma família desventuradamente em crise, perdida. Sei que muitas famílias ainda são herdeiras desse reviramento, mas sei também que o legado recebido por inúmeras famílias é um legado de qualidade honorável, é um legado de virtude, de princípio, de autoridade. Tudo isso sustenta o edifício da família. A autoridade da fonte que é o amor, do seu sustentáculo que é a fé. Eu garanto, meus irmãos, eu garanto que foi sempre este o tripé da maioria das famílias brasileiras: autoridade, amor e fé. Por isso,
A nossa preocupação, enquanto cristãos católicos, em trazer para o Crescer de 2024 o tema tão pertinente: a família é a luz do mundo. Para a família continuar sendo a luz do mundo, é preciso que não deixe minar e abalar o cerne sagrado, característico do passado e garantia do presente e do futuro de um povo que quer ser grande e próspero. A autoridade, amor e fé continuarão a significar na família a presença do Deus que a instituiu e do Cristo que a santificou. A doutrina cristã da família é de incomparável beleza. Precisa ser conhecida e divulgada, pois é contrária ao afã que reina na atualidade. A família é a luz do mundo, porque é a forma e figura do mistério de Cristo e da Igreja. Ela entrou na esfera do sobrenatural. Se Deus cria, salva e santifica, os esposos e filhos são colaboradores da obra criadora do Pai, da ação redentora do Filho e da iluminação santificadora do Espírito Santo. Não podemos vacilar na educação dos filhos. Não se trata de um fato biológico e mecânico, não. Educação é um poema de grandeza. A família enriquece pela messe que recolhe. Se nela refugie o luzeiro do céu, sua música é alegre, mas se obscurecida pelo mal, suas notas são tristes. A casa pode variar de forma e tamanho, interno ou externo, mas se possui Deus, pelo amparo de Maria e o exemplo de São José, esta casa transforma-se num santuário de venturas. É bom viver em família harmoniosa. Feliz a casa onde se reza, porque nela habita o Senhor. Feliz a casa em que se tem a devida estima e se aprende a doutrina cristã, porque terá a luz viva da fé. Feliz a casa em que os pais são rodeados de filhos amorosos e obedientes, e onde se encontra o exemplo do santo temor de Deus, porque será um ninho de paz, um asilo de virtude, um santuário de salvação. Tudo quanto acabamos de considerar sobre a família como luz do mundo, para que ela seja luz do mundo de verdade, é preciso que esteja atenta ao aviso contido no Evangelho que foi proclamado: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os rabinos usavam a metáfora da levedura ou do fermento em um mau sentido. O Senhor, conhecedor da lei e das explicações que costumavam dar os especialistas, emprega nesta circunstância com seus discípulos. Por isso, assim como Jesus disse aos seus discípulos naquela época:
Ele nos diz nesta noite, a todos nós, filhos e filhas de Deus: acautelai-vos do fermento dos fariseus. A levedura é um agente de corrupção pela fermentação que produz. E neste sentido, diz o Senhor, que nós devemos afastar-nos da levedura dos fariseus, ou do fermento dos fariseus. Por isso podemos dizer às famílias: atenção, famílias, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Como famílias, devemos preservar-nos da hipocrisia tão imprópria de quem deve ser testemunha do Senhor. A hipocrisia que se prende às coisas externas, mas que não se empenha em que a exterioridade corresponda a uma autêntica interioridade. Aprendamos da família de Nazaré as 3 lições. Prestem atenção, meus irmãos, sobre essas 3 lições. A lição do silêncio, a lição da vida familiar e a lição do trabalho. A lição do silêncio. Que esta lição faça renascer em nós a estima do silêncio admirável e indispensável condição do espírito. Em nós, que vivemos imersos na poluição ambiente gerada pelo ruído ensurdecedor de tudo que nos rodeia, neste mundo hipersensível. Silêncio de Nazaré, ensinai-nos, ensinai às famílias, ensinai aos jovens o recolhimento, a interioridade, a disposição de escutar as boas inspirações e as palavras dos mestres verdadeiros. Ensinai-nos a necessidade e o valor das preparações, do estudo, da meditação, de vida pessoal e interior, da oração, que só Deus escuta e vê no segredo do coração. Lição de vida familiar. Vida familiar autêntica. Que Nazaré nos ensine o que é a família. A família como comunhão de amor, austera e bela, sagrada e inviolável. Aprendamos de Nazaré como se dá e se recebe uma formação suave e insubstituível. Aprendamos de Nazaré qual é o seu papel no plano social. Naquele lar da família de Nazaré, refugiram os valores sublimes e complementares da dupla vocação do matrimônio, Maria e José, e do sacerdócio, este plenificado na pessoa do sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. A lição do trabalho. Nazaré é a casa do filho do carpinteiro, que nos fez compreender e celebrar a lei severa e redentora do labor humano, da nobreza do trabalho, que não constitui um fim em si mesmo. O Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, no número 66, nos ensina a aliança de amor e fidelidade
vivida pela Sagrada Família de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. E sobre este fundamento, cada família, mesmo na sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo. Por isso a família é a luz do mundo. E eu exorto a todos vocês, meus queridos irmãos, aqui neste recinto, a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela 104.1, os exorto que busquem a realidade de família, luz do mundo, para que, apreciando as delicadezas virginais da união santa de Maria e José, purifiquemos o nosso coração e aprendamos como e onde se encontram nesta vida as verdadeiras alegrias, isto é, na obediência a Deus e na constante procura dos dons do Espírito Santo. Nos ensinou São João Paulo II na exortação apostólica Familiares Consórcio, no número 54, quando ele diz: a igreja doméstica, ou seja, a família, está chamada a ser um sinal luminoso da presença de Cristo e do seu amor mesmo por aqueles que estão mais distantes. Para as famílias que não creem e para as famílias cristãs que não vivem de acordo com a fé recebida. Vejam, meus irmãos, vejam, minhas irmãs, prestem atenção. Famílias católicas, prestem atenção na responsabilidade que vocês possuem por si e pelas outras famílias que ainda jazem nas trevas da morte. Brilhem, deem testemunho, reflitam a luz do Cristo que habita no meio de vós. Porém, lembrem-se que somente quando vos preencherdes de Cristo, que é a luz do mundo, podereis refletir tudo isso na autenticidade e na verdade, na busca sincera, sem hipocrisia, sem fachada. Cristãos de verdade. Aqui, em casa, no trabalho, aonde estiver, aprendam, famílias cristãs católicas, aprendam a grandeza, aprendam a responsabilidade, a beleza e a santidade do seu lar. Pai, mãe, filhos, diante dos sublimes modelos da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.